A China antiga era socialmente dividida em uma hierarquia, ou seja, quem comandava a sociedade era um imperador. A base da sociedade era composta pelos camponeses. Acima deles estava a classe intermediária, como os artesãos e comerciantes. Depois havia os nobres, que eram proprietários de terras e altos funcionários. Existiram diversas dinastias durante o período histórico da China. Dentre elas destacaram-se as dinastias Xia, Shang, Zhou, Qin e Han. A dinastia Xia é conhecida como a primeira e surgiu em 2200 a.C. e dura até 1750 a.C. Nessa dinastia também surgiu o desenvolvimento da agricultura, comércio e medicina. Na dinastia Shang foi aprimorado os sistemas de irrigação, também a sua escrita e metalurgia em bronze. Ela começou em 1500 a.C. e foi até 1050 a.C. A dinastia Zhou é marcada pelo seu tempo de duração, de 1046 a.C. a 256 a.C. É a dinastia com maior tempo de duração. Elas permaneceram no governo através da realização de guerras e impulsarem a sua autoridade como investidos pela natureza para o comando. Em 221 a.C., Jin Shi Huan conquistou territórios inimigos e assumiu o poder como imperador da China. Foi o responsável por começar a construção da Grande Muralha da China e por introduzir sistemas de pagamentos, de pesos e medidas. A Grande Muralha da China tem 21 quilômetros e 196 metros de extensão. Essa grandiosa construção feita pela China tinha como função a segurança do Império Chinês. Essa muralha protegia a China da invasão de diversos povos, mas principalmente os mongóis. Ela também era utilizada como uma forma de transporte para o comércio, além de que muitas pessoas emigravam e imigravam através da Grande Muralha. Estima-se que a construção da muralha empregou diversos soldados, camponeses e criminosos, porém muitos morreram devido às péssimas condições de trabalho. Após sua construção, ela continuou empregando soldados. Esses soldados estavam localizados por toda a vasta extensão da muralha. A construção da muralha não impediu as invasões desses povos, e ao longo do tempo foi perdendo a sua função, até que não foi mais utilizada. Porém, ela foi reconhecida como um símbolo da China, e então teve algumas partes reconstruídas. Hoje em dia ela é aberta para o turismo e é reconhecida mundialmente como um patrimônio mundial e uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A dinastia Han se destacava principalmente na área econômica, onde foi bastante próspera. São responsáveis pela criação da rota de seda e aprimoramento do sistema de irrigação do solo. Hoje em dia, a economia chinesa está em constante crescimento, graças à abertura econômica em 1976. Isso transformou a China em uma economia mista, ou seja, uma economia em que é utilizado mais de um modelo econômico. Hoje em dia, a China tem o segundo maior PIB do mundo, Produto Interno Bruto, e está em primeiro lugar quando falamos sobre o país que mais vem crescendo e se destacando. A China também é um dos maiores do mundo em relação à importação. Ele importa cerca de 1,587 bilhões de dólares. A maior parte das suas importações são matérias-primas. Já em exportações, ele é o país que mais exporta no mundo, cerca de 2,497 bilhões, sendo grande parte exportada para os Estados Unidos, sendo a maior parte dos exportados equipamentos de transmissão. A China, como pode-se observar ao falarmos sobre as dinastias, percebemos que a agricultura está bastante presente na cultura. A China é o país que mais produz produtos agrícolas, mesmo tendo apenas 15% de suas terras próprias para o cultivo. Porém, devido ao tamanho da população, eles têm de importar alimento. Por ser uma das civilizações mais antigas, a China possui uma das mais diversas culturas.
E até mesmo depois de todo o seu processo de globalização, alguns de seus costumes ainda foram preservados e são praticados até hoje. A caligrafia chinesa é uma das mais antigas de todo o mundo. Ela tem estilos diferentes que podem ser divididos em 5 categorias: escrita de selo, escrita oficial, escrita normal, escrita corrente e escrita cursiva. A escrita de selo tem linhas finas, uniformes e fortes. Pode ser dividida em pequena escrita de selo, com linhas cuidadosamente traçadas, e grande escrita de selo, que é a menos usada. A escrita oficial trouxe um aprimoramento para a caligrafia chinesa. É o estilo amplo e quadrado, uma modificação da escrita de selo para poder ser reproduzida de maneira mais rápida. A escrita normal é uma evolução da escrita oficial, tem traços mais amplos e suaves e dá mais facilidade para ser escrita. Por isso é o estilo mais usado no dia a dia. A escrita corrente é narrada como uma variável do estilo normal, que foi desenvolvida entre as dinastias Han e Wei. Tornou-se mais conhecida por ser extremamente fácil de ser usada. E a escrita cursiva, também conhecida como escrita grama, possui uma estrutura simplificada de traços compostos de linhas escritas de maneira rápida e fluente. A China possui uma das mais ricas culinárias do mundo. Além disso, a culinária chinesa também possui diversas peculiaridades, que se devem aos mais de 4.000 anos de esforços na criação de mais de 10.000 pratos diferentes. A culinária chinesa surgiu há mais de 4.000 anos atrás com os primeiros habitantes da região. Além disso, ela ainda se influenciou na culinária de diversos outros países localizados na Ásia. Hoje em dia, a culinária chinesa é considerada uma das mais refinadas do mundo. Isso se deve aos antigos cozinheiros que naquela época conseguiram tirar proveito das condições climáticas não muito favoráveis para criar pratos únicos. Para isso, eles desenvolveram diversas técnicas. Uma delas foi a de preparar os alimentos em pequenas quantidades para que cozinhassem mais rápido e assim gastassem pouca lenha, já que na época ela estava em escassez. Essa escolha também se deve aos chineses acharem as facas na mesa algo deselegante. Por esse fato também eles optaram por usar os seus tradicionais palitos. Mesmo os chineses tendo uma única forma de preparo para os alimentos, eles possuem 4 diferentes tipos de culinária. Isso se deve ao contato com outros povos e também pelas diversas tentativas de invasão ao seu território. Esses 4 tipos são a culinária de Pequim, que se localiza ao norte, a culinária de Sichuan, que fica no meio das montanhas, a de Cantão, que fica ao sul, e a de Xangai. Os pratos de cada região costumam ter sabores bem diferentes, pois em cada região se predomina um diferente ingredientes. No sul, por exemplo, os sabores são mais adocicados. Já no norte, eles costumam utilizar mais vinagres e óleos. A língua oficial falada na China é o mandarim, porém cerca de 30% da população chinesa falam outros dialetos. Entre estes, possuem 6 grupos principais. São eles: Wu, Gan, Xian, Min, Hakka e Wei. O mandarim possui mais de 845 milhões de falantes e é a língua oficial de Pequim. O mandarim possui mais de 800 mil caracteres, embora são comuns e normalmente usado apenas 70 mil. O Wu é o dialeto falado na região de Wu, a capital do estado de Xangai, e é a segunda língua mais falada do país, sendo o mandarim a primeira. Esse dialeto é de uma compreensão parcialmente simples para os falantes de mandarim. E uma das suas maiores diferenças é que no Wu são pronunciadas algumas consoantes como o G, o D e o B, além de usar características do chinês clássico. O Gan, também conhecido como Jiangsu, é o dialeto falado principalmente na região de Jiangxi, no noroeste de Fujian e em algumas áreas de Anhui e Hubei. O Xiang, este é falado principalmente em Yunnan e no sul. O Hakka, também conhecido como Queijo, é a língua dos povos Hakka, que depois foi espalhada para Taiwan, Guangxi, Guizhou e entre diversos outros. O Yue, também chamado de cantonês ou Yui, tem seu nome derivado de um antigo reino, localizado na província de Cantão. Além disso, também é a 16ª língua mais falada do mundo. O Min é o dialeto falado em Fujian, por mais de 30 milhões de nativos, além dos seus milhares de descendentes e imigrantes. A arte da China possui mais de 3.000 anos, sendo a corrente artística mais antiga do mundo. Mesmo depois de diversas dinastias, a arte continuou muito bem preservada.
Seu legado artístico é formado por pinturas, artesanato, cerâmica, etc. Os antigos imperadores foram os primeiros patrocinadores das artes. Os artistas da época recebiam seus incentivos e suporte para fazerem suas artes de maneira livre. Com isso, suas obras começaram a se popularizar por serem únicas, já que, diferente da maioria dos países, a arte chinesa não se limitava apenas à religião, pois o princípio usado era a harmonia, já que os imperadores usavam da arte para cativar a população em relação à sua imagem, principalmente quando ocorria uma troca de líderes. Os tempos de guerra sempre atingiam os artistas e, portanto, suas artes, pois esses estavam resignados às exigências e seus líderes, exceto, é claro, aqueles que estavam exilados ou eram funcionários removidos. Esses tinham a liberdade de criar livremente. Mesmo com a repulsa dos chineses aos estrangeiros, sua arte foi muito influenciada por outras culturas, como a da Índia e do Oriente Médio. Em relação aos seus estilos de arte, os chineses costumavam fazer suas pinturas com traços finos e com bastante delicadeza. Com isso, suas artes conseguiam transmitir as particularidades de sua cultura. Na China, existem 3 religiões principais. São elas o taoísmo, o confucionismo e o budismo. Essas 3 religiões costumam estar sempre unidas, o que quer dizer que elas muitas vezes funcionam como se fossem uma, juntando ambas as crenças, doutrinas e regras, mesmo elas sendo bem diferentes uma das outras. O budismo, mesmo não sendo criado na China, esteve presente como religião há mais de 1000 anos. Essa religião se baseia nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, ou como é mais conhecido, Buda. Hoje em dia, o budismo é a 5ª religião com maior quantidade de adeptos no mundo. De uma maneira resumida, o budismo é uma religião que considera a reencarnação e que acredita nas 4 nobres verdades, que são: viver também significa sofrer, o sofrimento é causado pelo desejo, o sofrimento chega ao fim quando entendemos que ele não é finito, a dor é finalizada completamente quando adotamos a postura correta. O taoísmo é uma religião e uma filosofia de vida que se baseia na vida em harmonia com a natureza, acreditando que quando conseguimos nos unir com a natureza, atingimos o perfeito equilíbrio, ou como é chamado, o Tao. A maioria dos conceitos do taoísmo também são comuns em outras religiões. Esses princípios são a generosidade, a humildade, a simplicidade e principalmente a não violência. O taoísmo valoriza muito o não agir, que é mais do que uma não ação. O não agir se refere aos momentos em que nós fazemos algo sem nenhuma intenção. São os momentos em que nós agimos com naturalidade e sem nenhuma intenção por trás. A história por trás do taoísmo diz que, há milhares de anos, um homem, o chamado Lao Tzu, que era extremamente conhecido por ter uma sábia compreensão sobre a grande ordem do universo, o chamado Tao, ou em sua tradução, o caminho, em seus últimos dias de vida, estava tentando migrar para as montanhas. Porém, foi barrado por um guarda, que só o deixaria passar se ele registrasse seus ensinamentos para as futuras gerações. Mesmo contra sua vontade, Lao Tzu obedeceu a seu pedido para que pudesse passar. Então, já que teria que escrever e sabia que todo o seu conhecimento não caberia em palavras, decidiu deixar um aviso em seu início. O mistério não pode ser entendido intelectualmente, necessita de ser vivido. O confucionismo é uma filosofia e doutrina criada na China e fundada por Confúcio, um homem humilde que sempre tentava fazer o correto e que teve uma educação extremamente formal. Nascido e criado no estado de Lu, foi lá onde ele começou a trabalhar como funcionário público. Com o tempo, ele acabou se tornando um ministro de justiça. Mas com o passar do tempo, ele acabou se decepcionando com seus líderes, então ele saiu do estado de Lu em busca de um líder que realmente seja digno. Porém, sua jornada acabou não dando certo e ele decidiu voltar para seu estado bem decepcionado. Na sua cidade, ele decidiu abrir uma escola onde ele iria passar suas virtudes para as pessoas. Mesmo ele se decepcionando muito com a sua vida e acreditando que não havia cumprido o seu papel, seus ensinamentos foram muito importantes para a história chinesa. O confucionismo tem como seu principal ensinamento o Zhongxiao, que são os ensinamentos dos sábios. Este princípio é o que define o Tao, ou em sua tradução, o caminho superior, que é a maneira
de ter uma vida em equilíbrio com o céu e com a terra. Muitos são os legados deixados pelos chineses. Alguns deles são a porcelana, a seda, a bússola, a imprensa, a pólvora e o papel. A porcelana, além de serem usados para xícaras de chá na dinastia Tang, os pratos eram usos comuns para a porcelana. Também usavam a porcelana para a criação de belas estátuas. Nos tempos antigos, os chineses utilizavam seda para artes e decorações, além de roupa. Além disso, a seda era utilizada como moeda e recompensa. A seda tornou-se um importante meio de troca para o comércio com países vizinhos. A bússola era utilizada durante muito tempo para a navegação, como forma de localização, e até hoje é considerada uma das maiores invenções já feitas pela humanidade. Os chineses deram os primeiros passos na invenção da imprensa, encontrando um procedimento que lhe permitiu obter muitas reproduções, iguais a um documento original, sem fazer cópia manualmente. O nome desse procedimento usado se chama xilografia e consiste em fazer impressão com a ajuda de tábuas e madeiras. A pólvora era usada em foguetes e bombas explosivas, lançadas através de catapultas. Seu uso militar teve início no século X. O papel começou a ser produzido na China 105 anos depois de Cristo, por Tsai Lan. Ele fez uma mistura umedecida de casca de amoeira, cânhamo, resto de roupas e outros produtos que contivessem fonte de fibras vegetais.